o criador de obras que fascinaram milhões de crianças e adultos. Apesar disso, sua vida foi marcada por machismo, maus tratos a funcionários e até espionagem anticomunista. Nesse vídeo, irei falar sobre o lado oculto de Walt Disney. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Ele era o bondoso tio Walt, o velhinho amável que todas as crianças americanas adoravam como um membro de sua própria família. Porém, com o lançamento do livro Walt Disney: The Triumph of the American Imagination, de Neil Gabler, novas informações sobre a personalidade e a vida de Walt Disney foram reveladas, que explorarei aqui nesse vídeo. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Walter Elias Disney nasceu em 1901 em Chicago, nos Estados Unidos. Seu pai era extremamente frio e o jovem Walt procurou um mundo de fantasia para si mesmo, no qual se sentiria amado e seguro. Durante a infância de privação material e emocional, Disney começou a desenhar e se refugiar nesses mundos imaginativos. Contudo, Walt Disney cresceu como um homem problemático, depressivo, solitário e recluso. A relação com seu pai era tão ruim que quando ele morreu, Walt Disney se recusou a interromper uma viagem de negócios e perdeu o funeral de seu próprio pai. A relação do cineasta com sua esposa, Lillian Bounds, também é bem conturbada. Nos 41 anos de relação com Lillian, as discussões podiam ser ouvidas à distância pelos vizinhos. Em 1931, Disney teve um colapso mental enquanto ele e sua esposa discutiam. Inclusive, há boatos de que a briga terminou com ela de queixo quebrado. Um dos motivos poderia ser sua suposta infertilidade ou impotência. O casal levou 8 anos para conseguir ter filhos e Lillian sofreu vários abortos espontâneos durante a relação. Walt sempre quis um filho homem, mas não conseguiu. Isso explicaria, por exemplo, seu desprezo por Sharon May, adotada por pressão de Lillian em 1936. Walt Disney já deu um tapa em uma de suas filhas quando ela disse que queria se tornar católica. Ele ignorava os choros das crianças e preferia passar as noites no estúdio. Diversas vezes, Disney se retirava para sua mansão e brincava com um trem em miniatura com trilhos que percorriam mais de meio quilômetro de comprimento. Inclusive, quando o artista morreu, não deixou o estúdio para nenhuma das suas filhas. No âmbito pessoal, Disney usava ofensas homofóbicas. Durante a produção de Fantasia, teria chamado o desenhista Arthur Babbitt de bicha. O produtor também possuía comportamentos racistas, assim como o Monteiro Lobato, que tem vídeo no canal. Em uma reunião, Disney se referiu aos anões da Branca de Neve como uma pilha de negros. Em 1955 ocorreram mais controvérsias raciais envolvendo Walt Disney, que desaprovava a ideia de contratar negros para trabalhar na Disneylândia. O racismo do cineasta ainda acabou influenciando em suas obras, como no uso de estereótipos raciais nos filmes da Disney ao longo da vida profissional de Walt. Exemplos são os Corvos Negros de Dumbo, a Centaureta Negra de Fantasia e o Song of the South, um filme tão ofensivo que a Disney não vai mais deixá-lo ser visto em público. Alguns de seus associados achavam que Walt também não gostava particularmente de mulheres. Em 1938, Disney escreveu uma carta dizendo que as mulheres não fazem trabalho criativo. Por conta de sua grande obsessão e perfeccionismo no trabalho, Walt era um carrasco, assim como Charlie Chaplin, que também tem lado oculto aqui no canal. Funcionários eram demitidos se falassem palavrão, mesmo que fosse só inferno. Nos corredores, Walt era chamado de tirano.
A rigidez e más condições de trabalho aplicadas por Walt Disney parecem ter permanecido até os dias de hoje, uma vez que ocorrem diversas reclamações em relação ao tratamento de funcionários daquela empresa. Os salários do Walt Disney World, por exemplo, são 68% mais baixos do que a média nacional dos Estados Unidos. Disney era cruel e controlador com seus funcionários, incluía até mesmo seu irmão Roy, que mantinha a empresa funcionando com uma perspectiva financeira que o Walt não possuía. No entanto, isso não impediu a Disney de ridicularizar Roy em público. Em uma reunião, discutindo a trilha sonora do filme Fantasia, Roy sugeriu usar algumas músicas populares. Porém, Walt o expulsou da sala, dizendo: "Volte para baixo e fique com seus livros." Embora proibisse o álcool nos seus estúdios, vários biógrafos dizem que Walt Disney era alcoólatra. Seu café da manhã favorito seriam roscas frescas molhadas no uísque. Também fumava 4 maços por dia e à noite só dormia com sedativos e goles de scotch. Talvez um dos fatos menos conhecidos sobre Walt Disney envolva sua criação mais famosa. De acordo com o cineasta, a ideia de Mickey Mouse surgiu repentinamente em sua cabeça em uma viagem de trem pelo país em 1928. Essa história tornou-se parte da tradição dos Estados Unidos, mas não é verdade. Na realidade, Mickey Mouse foi criado por um animador chamado Ub Iwerks. Apesar de ter sido Walt que tenha sugerido a ideia de um rato animado, foi Ub que pôs a mão na massa e que de fato criou o traçado e desenho de Mickey Mouse. Assim, foi lançado o Steamboat Willie de 7 minutos, se tornando um sucesso total. Porém, Walt começou a assumir a autoria do desenho e o seu relacionamento com Ub começou a se desgastar. Ub se irritava com a intimidação de Disney, que o tratava menos como um parceiro e mais como um empregado. O artista se separou de Disney e até abriu sua própria empresa, mas seus desenhos fracassaram. Após vários anos, no início da década de 1950, Walt Disney admitiu pela primeira vez que nunca havia desenhado Mickey. Porém, já era tarde demais e Ub caiu no esquecimento, mesmo com sua criação aparecendo em programas de televisão de todo o mundo. Ub Iwerks morreu em 1971 e até hoje é conhecido por pouquíssimas pessoas, ao contrário de Disney. Ao longo da carreira de Walt, ele foi amplamente criticado por ser antissemita. Um dos principais episódios em que o produtor recebeu críticas da comunidade judaica foi por ter disfarçado o lobo mau de Os Três Porquinhos como um estereótipo de vendedor ambulante judeu, cena que foi posteriormente retirada. Contudo, vários judeus trabalhavam na Disney e não existem relatos de que algum deles pensasse que Walt era um antissemita. Apesar de ele pessoalmente não ser antissemita, Disney acolheu e se relacionou com diversos deles. Existem suposições, inclusive, que Walt teria frequentado reuniões e comícios do Partido Nazista Americano. O fato é que em 1938, Disney recebeu pessoalmente em seus estúdios a diretora nazista Leni Riefenstahl, cineasta oficial de Adolf Hitler. Inclusive, Hitler gostava bastante das produções da Disney e tem seu lado oculto aqui no canal. Walt Disney ainda ajudou a fundar a organização anticomunista Motion Picture Alliance, que já foi acusada também de antissemitismo. E falando em anticomunismo, Disney tinha um temperamento feroz, especialmente contra pessoas que ele considerava de esquerda. No contexto do macartismo, Disney testemunhou perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara e ainda denunciou supostas conspirações comunistas para dominar Hollywood. Ele chamou alguns animadores de comunistas, disse que o Screen Actors Guild era uma frente comunista e retulou uma greve de 1941 que atingiu seu estúdio como uma conspiração comunista. Quando seus cartunistas tentaram formar um sindicato, ele até chegou a contratar guardas armados. Walt Disney ainda demitiu funcionários, cortou salários e reduziu o horário de funcionamento da cafeteria do estúdio. Dedurou animadores de seu estúdio por liderarem reivindicações por melhores condições de trabalho e exigiu que os nomes deles fossem apagados dos créditos de todos os seus filmes. Durante 26 anos, o cineasta trabalhou como informante do FBI em Hollywood, espionando colegas e denunciando atividades suspeitas, como a organização de sindicatos.
Inclusive, devido às suas atividades contra o comunismo, em 1949, o governo soviético proibiu a exibição de filmes dos estúdios Disney no país. A União Soviética, inclusive, tem vídeo no canal. Walt Disney foi, de fato, uma personalidade complexa que, apesar de ter maravilhado o mundo com suas criações, foi machista, preconceituoso e abusivo, assim como a maioria dos homens de seu tempo. Agora, cabe a você que está assistindo o vídeo julgar todas as informações aqui fornecidas. Eu só te mostrei o lado oculto de Walt Disney. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!